Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema O mal não tem ética, imponha limites, técnicas para combater o mal. Deixem seus likes, compartilhem nossos vídeos, comentem em nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal. Isso é muito importante para o esclarecimento de todos e assim a melhora na reforma íntima. Vamos ao tema. O mal não tem ética, imponha limites, técnicas para combater o mal. Nesse mundo, vamos lidar com o mal mais cedo ou mais tarde. Não se enganem achando que vibrando positivo, o mal não nos ataca. Percebemos na prática que no combate ao mal, muitas vezes boas vibrações, orações, meditações, banhos, defumação, etc., não são tão eficazes assim. Auxiliam, mas muitas vezes é necessário um tratamento mais enérgico nesse combate, seja com encarnados ou desencarnados, vivos ou mortos. Com encarnados, muitas vezes vamos ser obrigados, além da palavra e dependendo da situação, usar até a força física, principalmente com maus elementos, como bandidos ou qualquer pessoa que ameace a integridade alheia. Com desencarnados, vamos usar sim de orações, meditações, magias e comandos mentais, onde impomos limites, até firmando um diálogo mental com entidades e dizendo, daqui você não passa. Principalmente quando essas entidades falam e influenciam verbalmente o médium. Entendam que perdão não é passar a mão na cabeça e deixar para lá. Perdão é não guardar no coração o mal do outro. Porém, se for necessário, levar esse outro às autoridades, imobilizar ou deter o outro que se faça para que o mal maior não aconteça. E ao mesmo tempo entendamos que o passar a mão na cabeça e deixar para lá é omissão e cumplicidade ante esse mal. Uma das maiores características do mal é o domínio, controle. É querer te colocar no molde dele e assim te escravizar. O mal não te aceita do jeito que você é. Ele quer te escravizar e para isso esse mal usa de artimanhas, muitas vezes sem escrúpulos. Prestem atenção nisso ao conviver e conversar com pessoas ou espíritos. Muitas pessoas acreditam que só temos de mal aquilo que atraímos, e se atraímos é porque temos relações ou afinidades com esse mal. Porém, não é somente assim que acontecem essas coisas. A luz também atrai insetos. Portanto, muitas vezes vamos ser atacados por estarmos fazendo um trabalho no bem ou por termos o bem dentro de nós. Seja por inveja, por medo, ego, etc. Muitos nos atacam de graça. Jesus foi tentado e não tinha nenhuma relação de afinidade com aquele mal. Tanto pessoas vivas atacaram Jesus, como pessoas mortas, desencarnadas. Num planeta como o nosso, onde o mal e o bem andam juntos, por assim dizer, e onde o mal impera, isso ainda é considerado normal. Não só Jesus, mas Buda e outros também foram atacados pelo mal que impera no mundo. O mal não tem ética. Ele vai usar de várias artimanhas para tentar diminuir ou destruir. O mal sempre quer se colocar como superior, por isso vai te ter como inferior e tentar te pesar. Muitas vezes esse mal vem fantasiado de falsa justiça, dizendo que só faz o que faz para defender os outros. O mal não é feio,
ele é inteligente, ele sabe como articular as palavras. Mas o que devemos fazer ante esse mal? Devemos ficar quietos e deixar ser pisado? Muitos acham que devemos ficar quietos e fazer por menos. Isso é uma atitude errada nesse mundo. Geralmente o mal vence porque o bem não se impõe. Por fraqueza dos bons, é que vemos com frequência no mundo a influência dos maus vencerem a influência dos bons. Porque os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos, e que, quando os bons quiserem, predominarão. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Como se comportar ante esse mal? Jesus é nosso guia e modelo, portanto devemos copiá-lo. Jesus, em seu comportamento, mostra que não devemos nos calar, impondo sempre limites. Jesus chama as pessoas mais de sepulcros caiados, limpos por fora e sujos por dentro. Geralmente vamos perceber nesse mal que eles são pessoas ou espíritos bonitos, bem elegantes, que falam articuladamente, mas ao mínimo de sabor mostram o que tem por dentro, mostrando que Jesus tem razão ao chamá-los de sepulcros caiados, limpos por fora, mas sujos por dentro. Jesus também chama esse mal de víboras, lobo em pele de cordeiro, enfim. Isso mostra para nós que devemos sim impor limites. Porém, impor limites não significa entrar na mesma vibração. Ou seja, podemos falar sem usar o sentimento. Entendemos que o mal só é mal pois está na ignorância sobre o bem. Portanto, não devemos nos deixar levar por raiva, mágoa ou qualquer sentimento ruim. Emocionalmente, devemos perdoar, mas ao mesmo tempo devemos usar o poder da palavra e o poder do pensamento para impor os limites necessários. Devemos sim falar, mas não nos envolver emocionalmente. Devemos saber manipular essa energia. Nesse mundo, é muito importante saber manipular a energia, sabendo que energia é a junção de pensamento, sentimento e emoção. Podemos muitas vezes usar o poder energético da palavra, o poder energético do pensamento, sem com isso usar o poder da emoção. Os que nos liga uns aos outros, o que nos faz nos afinizar e trocar energia uns com os outros, geralmente é esse poder da emoção. Como disse, devemos saber manipular essa energia. Dialogar com o mal não é se envolver e duelar. Dialogar é tentar mostrar a esse mal a verdade sobre ele mesmo. É desnudá-lo. E assim fazer com que ele se alimente e receba o próprio mal em si mesmo. Alguns seres só acordam ao sofrer esse impacto. Muitos seres maus são hipnotizados por suas próprias ideias e até acreditam que são bons e que realmente estão fazendo o bem. Portanto, nesse caso, só fazendo que eles se olhem no espelho e recebam o mal que criaram para si mesmos é que irão acordar. Por isso necessitam desse impacto. É necessário botar o espelho na frente dessas pessoas e desses espíritos e mostrar para eles que fazem, que provocam o próprio mal para os outros e para si mesmos. Em muitas reuniões de desobsessão, muitas vezes é necessário fazermos o espírito voltar ao passado e ver que ele foi o próprio causador do mal que hoje impera na sua vida. Assim sendo, ele recebe o mal em si mesmo, o mal que ele próprio criou, e daí ele acorda. Jesus dialogou com o mal no deserto, enquanto foi tentado. Jesus desnudou o mal
para o próprio mal e assim impôs limite. Quando você não impõe limite nem mental, nem com palavras, você automaticamente se torna cúmplice e deixa que o mal entre. Vocês acham que estão sendo bonzinhos ao se calar? Enganam-se com isso, pois o mal, como dito, não tem ética e vai se aproveitar da sua omissão. Portanto, seja para obsessores desencarnados ou encarnados, e ponham um limite com o diálogo sem se envolver emocionalmente. Como foi dito popularmente, façam o mal se enrolar no próprio rabo. Então, aí está o nosso vídeo, gente. Nosso vídeo ensinando uma técnica, uma forma de enfrentarmos e combatermos o mal que há no mundo. Muitas vezes, como foi dito, muitas vezes no plano físico vai ser necessário usarmos a força física para conter o mal. E isso todas as pessoas podem fazer, não só policiais e autoridades. Ninguém pode deixar, por exemplo, uma pessoa sendo atacada pela outra passar e ficar quieto. É necessário que nos envolvamos. Sem se envolver, o mundo não vai melhorar. E como queremos melhora para o mundo se não tomarmos certas atitudes? Assim também é espiritualmente. Devemos saber impor limites, usar a força das energias, a força da palavra, a força do pensamento, a força muitas vezes da emoção ou de energias da natureza, para então colocar limite a esse mal e fazê-lo com que ele mesmo veja o próprio mal nele mesmo. Quando falamos assim, não estamos falando para revidar, para aumentar o mal que já está no ser, seja encarnado ou desencarnado. Não é isso que estamos falando. Estamos falando para colocá-lo de frente ao espelho para que ele perceba o próprio mal. Então, muitas vezes, vai ser necessário que usemos o poder das energias para colocá-lo de frente ao espelho. Muitos Exus, por exemplo, né? Nós vemos os espíritos que são chamados Exu usando o poder da palavra. São rígidos, são fortes, impõem limites. Isso mostra para nós que até no mundo espiritual é necessário impor limite. Usar da rigidez, sem usar da maldade. Então devemos saber separar as coisas. E separar está em usar a palavra sem usar a emoção. Jesus, quando expulsou os cambistas, né, vamos dizer assim, os vendedores, os vendilhões do templo, Jesus não usou de maldade. Usou sim de um comportamento externo, da força física, da força da palavra, mas ao mesmo tempo não usou da emoção do ódio e da raiva. Então devemos saber separar as coisas e saber manipular as energias, se assim queremos um mundo melhor. Porém, existem pessoas que só pensam nela mesmas e querem, eu quero melhorar, eu quero evoluir e não vou me envolver no mal. Enganam-se, pois o mal irá até elas, pois, como dito, o mal não tem ética. Nesse mundo ainda. Para que o mundo todo se transforme, é necessário que cada um interiormente se transforme também e tome atitudes para o bem. Por isso Jesus mostrou, por comportamento, por atos. Jesus, se não quisesse, não se envolveria em nada e deixava qualquer um seguir sua vida
e simplesmente ele ia para o paraíso dele. Mas Jesus veio aqui, se envolveu nos nossos problemas, enfrentou o mal face a face. E se queremos seguir Jesus, e o caminho é seguir Jesus, porque ele disse que ninguém chegará ao Pai sem passar por ele, né? Que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, devemos passar pela condição que ele passou para chegarmos ao Pai. Então o caminho é esse. E vamos ter que encarar o mal face a face. Então, trago mais uma vez um ensinamento sobre como se comportar ante o mal. Muita paz a todos.